Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Eduardo, eu sou professor do Colégio Leonardo da Vinci e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com o capítulo 1 da nossa plataforma Geek One, falando sobre a história da geografia, os principais princípios metodológicos da ciência geográfica e as escolas do pensamento geográfico. Espero que vocês tenham uma excelente aula. A palavra geografia deriva do grego. Geo significa terra e grafia significa descrição ou escrita. A geografia, então, é uma ciência que se preocupa com a descrição da terra. Qual é o objeto de estudo da geografia? O objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico, ou seja, aquele espaço que já sofreu intervenção por parte do ser humano, uma intervenção antrópica, e dentro dessa intervenção existe uma grande transformação, modificação e a adoção de elementos culturais. O espaço geográfico também pode ser chamado de paisagem geográfica ou de paisagem cultural. A geografia é uma ciência relativamente jovem e ela se divide em dois grandes momentos: a geografia tradicional e a geografia moderna. A geografia tradicional ela vigorou desde o princípio do reconhecimento da geografia como ciência, em 1750, durante a primeira Revolução Industrial, até mais ou menos o final da Segunda Guerra Mundial. 1960, 50, 70, foram 3 décadas importantes para a ruptura, a mudança de um padrão tradicional para uma geografia mais moderna, mais crítica e analítica. Então vamos identificar e diferenciar a geografia tradicional da geografia moderna. A geografia tradicional é uma geografia que estava muito preocupada em descrever, classificar, comparar, enumerar e observar fenômenos nas paisagens, como rios, plantas, o relevo, tá? E dentro dessa geografia não existia uma preocupação com a relação entre o homem e o meio. Ela era uma geografia mais descritiva, né? Mais enumerativa, classificatória, voltada para a observação de fenômenos, uma geografia mais, dentro de um linguajar mais informal, seria uma geografia voltada mais para a memorização. A partir da Segunda Guerra Mundial, novos pensadores e novos estudiosos começaram a se debruçar sobre os fenômenos geográficos e perceberam que a geografia ela não se resume só a elencar, descrever, enumerar e observar os fenômenos. Ela está preocupada em compreender toda a dinâmica dos fenômenos socioespaciais que se manifestam nas relações existentes entre a sociedade e a natureza, que é justamente o objeto de estudo da geografia, o espaço geográfico. Isso dentro de diversas escalas, desde o local, regional, até mesmo uma perspectiva mais global. Então, a partir de 1970, nós temos uma nova perspectiva, um novo olhar sobre a geografia, chamada então de geografia moderna. Dentro dessa imagem, eu quis estimular um pouco o próprio pensamento geográfico. São duas imagens idênticas dentro da floresta amazônica, e dentro de uma você pode ter uma perspectiva toda tradicional e dentro da outra uma perspectiva mais moderna, né? Dentro dessa perspectiva tradicional, eu estaria preocupado em enumerar, em classificar, identificar o relevo, a vegetação, o rio, tá? Eu seria mais descritivo dentro dessa perspectiva tradicional. Já dentro de uma perspectiva moderna, eu estaria preocupado justamente com a relação do homem com o meio, com a preservação, com a biodiversidade,
com a possibilidade de geração de renda para populações tradicionais, ribeirinhas, quilombolas e indígenas. Ok? A geografia, antes de 1750, ela era estudada e analisada de forma muito fragmentada. Várias civilizações contribuíram para o conhecimento geográfico, como os gregos, os árabes, os romanos, os chineses e várias outras civilizações. Dentro desse conhecimento fragmentado, segmentado, existiam pessoas que estudavam astronomia, pessoas que estudavam a hidrografia, a agricultura, pessoas que se voltavam para o estudo botânico, para o estudo de projeções, né, de criações de cartas, de mapas, para cartografia, para a pecuária, para o extrativismo. Era um conhecimento segmentado, era um conhecimento ainda, antes de 1750, fragmentado. As grandes navegações foram extremamente importantes dentro da construção desse conhecimento geográfico. As grandes navegações do século XV e XVI, elas foram também grandes expedições científicas, com a presença de cartógrafos, de botânicos, de geólogos, de pessoas que identificavam as condições climáticas, as potencialidades econômicas da região, a hidrografia. Então, dentro dessas expedições, também houve uma grande construção, tá, do conhecimento da geografia, claro, ainda de forma segmentada e fragmentada. Somente a partir de 1750, com a primeira Revolução Industrial, é que a geografia foi reconhecida como ciência. Isso é muito importante porque o contexto histórico e geográfico desse momento nos remete à primeira Revolução Industrial que estava acontecendo inicialmente na Inglaterra, depois se espalhou para a Europa, para os Estados Unidos, Rússia e Japão. Então, dentro dessa mudança de uma sociedade agrária para uma sociedade urbana, a geografia surge justamente para buscar explicações desse novo modelo de vida e também dessa nova forma de produção. A geografia ela só vai se tornar uma disciplina acadêmica em 1870. A geografia ela é dividida em duas grandes áreas, a geografia física e a geografia humana. A geografia humana ela se preocupa em estudar o processo de industrialização mundial, o processo de crescimento demográfico, a dinâmica da população mundial, o espaço agrário e o espaço urbano, dentro de uma perspectiva de integração físico-humano. Já a geografia física, ela está voltada para o estudo geomorfológico, que é o estudo da formação geológica da Terra, formas de relevos, estruturas geológicas, os tipos de rocha, movimentação das placas, teorias da deriva, das placas tectônicas, do Big Bang. A climatologia, que é a ciência voltada para o estudo do clima, fatores e elementos climáticos, tipos de climas, análise de climogramas. A biogeografia, que estuda os biomas, a vegetação do planeta, e também a hidrografia. São os 4 elementos que compõem a geografia física. Em 1750, a geografia ela é reconhecida como ciência. E para tentar explicar essa relação que existe entre o ser humano e a natureza, vários estudiosos buscaram explicações. E assim surgiram princípios para a consolidação da análise do espaço geográfico. É um princípio, é um início, é o caminho a seguir dentro da análise de um fenômeno ou de uma dinâmica geográfica. No século XIX, a geografia surge como ciência e precisa de um arcabouço metodológico. E aí nós temos os 5 principais princípios da geografia. Primeiro, o princípio da extensão e da localização, criado por Friedrich Ratzel. Dentro desse princípio, segundo esse princípio, todo fenômeno geográfico ocorre em um determinado local. Essa área deve ser analisada, delimitada, para o estudo do fenômeno geográfico. Esse é o princípio da extensão e da localização.
todo fenômeno geográfico ocorre em uma determinada localidade. Então, para se analisar esse fenômeno, nós temos que primeiro delimitar a extensão e a localização desse fenômeno. O segundo princípio da analogia, criado por Paul Vidal-Delablache, francês, também criador do possibilismo geográfico, e Karl Ritter, um prussiano. Dentro do princípio da analogia, todo fenômeno geográfico precisa ser comparado com outros fenômenos, de mesma intensidade e proporção, ou até mesmo fenômenos diferentes, mas que possam ter a mesma causa. Essa comparação é extremamente importante, segundo Paul Vidal-Delablache, para as explicações e a consolidação da análise do espaço geográfico. Terceiro princípio, causalidade. Alexander von Humboldt, Alemanha também. Segundo Alexander, o princípio da causalidade consiste no seguinte: todo fenômeno geográfico possui uma causa, ou possui mais de uma causa. Então essa causa deve ser identificada, essa causa deve ser analisada para a identificação e explicação do fenômeno. Quarto princípio, conexão e interação. Jean Bruns, francês. Segundo esse princípio, todo fenômeno geográfico ele vem conectado, ele vem interagindo com outros fenômenos. E para completar o princípio da atividade, diz que todo fenômeno geográfico ele é dinâmico e contínuo. Dentro desse dinamismo e dessa continuidade, existe a conexão e a interação com outros fenômenos. Então percebam que o quarto e o quinto princípio criado por Jean Bruns, eles possuem uma interação e uma conectividade muito grande. Bem, como podemos analisar os princípios metodológicos da geografia? Identificamos que a geografia surge dentro de um contexto eurocêntrico, dentro de um contexto onde a Europa é o centro do mundo. Todo conhecimento válido é aquele conhecimento produzido dentro da Europa. A geografia surge na primeira Revolução Industrial no intuito de buscar explicações para esse novo modo de vida e para esse novo modelo de produção. Então agora nós vamos analisar as escolas do pensamento geográfico. Vamos começar analisando o determinismo geográfico ou determinismo ambiental. O determinismo geográfico ou determinismo ambiental foi criado por Friedrich Ratzel na Alemanha por volta de 1870. O determinismo geográfico ele possui três grandes teorias dentro dessa escola do pensamento geográfico criada pelo alemão Friedrich Ratzel. A primeira grande teoria é a teoria climática. Segundo Friedrich Ratzel, as pessoas que habitam as áreas tropicais devido ao clima quente são pessoas mais fadigadas, são pessoas mais preguiçosas, pouca atividade e baixo quociente intelectual. Isso, segundo Friedrich Ratzel, é ocasionado pelo clima quente. Já as pessoas que habitam as regiões temperadas e polares do planeta, que possuem um clima mais ameno, uma temperatura mais baixa, elas possuem uma proatividade maior, são mais ativas e também possuem um elevado quociente intelectual. Então, segundo Friedrich Ratzel, o que determina o desenvolvimento de uma sociedade é principalmente as condições físicas, entre elas o que é determinante é o clima. Tropical, muito quente, pessoas fadigadas, baixo QI. Temperado e polares, pessoas mais ativas, elevado QI. Ainda segundo a teoria do determinismo geográfico, nós podemos falar da teoria do espaço vital, localização. Segundo Friedrich Ratzel, uma sociedade para se desenvolver precisa de ter um vasto território. Quanto maior o território de uma sociedade, maior será a probabilidade dessa sociedade se desenvolver. Essa teoria do espaço vital foi amplamente utilizada na Segunda Guerra Mundial
pelos países do eixo para justificar o expansionismo da Alemanha e do Japão. E o terceiro ponto importante do determinismo geográfico é o chamado darwinismo social. É justamente essa analogia realizada entre a teoria da seleção natural de Charles Darwin com a dinâmica social observada por Friedrich Hatzel. Segundo Friedrich Hatzel, as sociedades mais desenvolvidas, mais adaptadas e mais fortes dominarão as sociedades mais fracas. Então, segundo Friedrich Hatzel, nós temos que identificar, essa população mais forte e mais desenvolvida como a população que habita as regiões temperadas e polares, uma vez que o clima, segundo ele, é determinante para esse desenvolvimento. Essa teoria também foi importante, gente, para justificar o processo de neocolonialismo, ocupação do continente africano após a Conferência de Berlim em 1884. Temos vários contextos da geografia política envolvido dentro dessa teoria do determinismo geográfico, com a utilização dela, inclusive, após a Conferência de Berlim, na Segunda Guerra Mundial. Para contrapor o determinismo geográfico, surge na França o possibilismo geográfico, isso em meados do século XIX também. Uma visão que vai de encontro aos ideais deterministas de Friedrich Hatzel. A visão possibilista ela vai enfatizar principalmente a relação entre a sociedade e a natureza. Ela não vai considerar o clima como um fator determinante, mas como um meio que gera possibilidades para o desenvolvimento de uma sociedade. Tá? Então, o possibilismo ele está voltado ao quê? Eu não estou falando que o clima não influencia, o clima influencia. Isso os possibilistas, eles identificam que o clima realmente influencia. Agora, a ponto do clima ser determinante para o desenvolvimento, segundo a ótica, segundo o ponto de vista possibilista, a natureza, ela gera possibilidades, ela vai gerar meio, o homem tem possibilidade de transformar o meio, de modificar o meio, e a partir da modificação do meio ele busca o seu desenvolvimento, ele busca a sua necessidade, atender à sua necessidade. Beleza? Lembrando que nesse momento nós tínhamos uma grande rivalidade entre a Alemanha e a França. A França já tinha todo um contexto colonial, tá? Um histórico, principalmente vindo das grandes navegações, e a Alemanha não. A Alemanha ela chegou nessa corrida colonial de forma tardia, e isso vai também ser um choque entre os interesses da Alemanha e da França. Daí vem essa grande contraposição em termos de escolas geográficas. Bem, falando um pouquinho sobre uma nova escola que é o método regional. O método regional ele vai justamente ser uma oposição ao determinismo e ao possibilismo. Ele vai identificar como objeto de estudo da geografia a região, onde ele coloca a seguinte premissa, que cada lugar é resultado da combinação e da interação de diversos fenômenos que se refletem na composição da paisagem, e que cada paisagem é única. Essa geografia foi muito importante na década de 1940, principalmente pelo geógrafo, cartógrafo norte-americano Richard Horst. Tá? E qual era o interesse dos Estados Unidos dentro dessa nova geografia? Nós estamos falando de um momento em que existe a Segunda Guerra Mundial, o conhecimento cartográfico, geográfico do território e da região ele é extremamente importante. Esse conhecimento pode te trazer uma série de vantagens dentro do campo de batalha. E existia também a intenção dos Estados Unidos em conhecer melhor todas as regiões do planeta. Então essa geografia, ela assume, esse método regional norte-americano, ele assume justamente essa premissa de quê? De reconhecimento da diversidade territorial do nosso planeta.
principalmente com finalidades econômicas, sociais, militares. Bem, após o método regional, que vigorou ali durante o período da Segunda Guerra Mundial, com o final da Segunda Guerra Mundial, começa então um período da geografia chamada de Guerra Fria. Foi o conflito político e ideológico entre os Estados Unidos defendendo o capitalismo e a União Soviética defendendo o socialismo. Durante esse início da Guerra Fria, nós tivemos o desenvolvimento de uma nova escola do pensamento geográfico chamada de Nova Geografia, ou Geografia Teorética Quantitativa. Como o próprio nome diz, ela estava preocupada muito em estabelecer teorias e também em especificidades de dados quantitativos. Essas especificidades de dados quantitativos tinham como objetivo garantir, a supremacia dos Estados Unidos diante do contexto da Guerra Fria. Então foi um momento em que a geografia, em que a pesquisa geográfica, em que o objeto de estudo da geografia sofreu, e foi um momento de empobrecimento do conhecimento geográfico. Uma vez que a geografia estava voltada apenas em buscar dados, em buscar números, para justificar a supremacia dos Estados Unidos, dentro do contexto da Guerra Fria, a partir de 1950. Após esse período, nós tivemos então o desenvolvimento, a partir da década de 1970, da chamada geografia crítica, ou geografia marxista. É uma ruptura com a geografia tradicional, com o tradicionalismo, com aquela geografia voltada para a enumeração, para a descrição, para a classificação e para a observação de fenômenos. A geografia crítica, ela ainda defende um modelo de ensino e de educação que incite o senso crítico, dos estudantes, abordando então movimentos sociais, os direitos humanos, a globalização, as novas tecnologias, o novo modelo de produção a partir da terceira revolução industrial, que é a revolução técnico-científico-informacional, que tem o desenvolvimento dos meios de transporte, das telecomunicações e da informática como um dos seus pilares. Então a geografia agora ela busca o quê? Uma conexão dos estudos sociais, políticos, econômicos a nível local, regional e global. A geografia crítica ela surge, inclusive, encarando esse novo modelo de produção capitalista chamado de capitalismo informacional que surge a partir da década de 1970. E assim finalizamos o nosso conteúdo abordando todas as escolas e abordando um pouquinho do processo histórico de formação da ciência geográfica. Espero que tenham gostado. Tenham todos uma excelente semana.